Magistrado, você toma a sessão de julgamento. Conforme já anunciado, passamos a etapa de debates. No primeiro momento, o Ministério Público tem o prazo de 1h30, prazo total à disposição para que faça exposição para os senhores e senhoras. Então, Lucas, o prazo inicia agora. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo doutor Tiago Flores Carvalho, digníssimo e operoso juiz de direito, ilustre presidente dessa sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba. Doutor Tiago, estou há anos trabalhando ao lado de Vossa Excelência e durante esse período sou testemunha da garra e da valentia com as quais Vossa Excelência conduz o seu trabalho, judicando sempre com firmeza, senso de justiça e comprometimento com os inúmeros problemas que a nossa comarca enfrenta. Por isso, doutor Tiago, gostaria que o senhor recebesse meus sinceros cumprimentos e minha completa admiração pelo senhor como pessoa e pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve na nossa cidade e na nossa comarca. Também gostaria de cumprimentar a doutora Eliane, que conheço de outras oportunidades aqui do júri, de audiências. Sei que é uma excelente profissional, realmente dedicada às suas causas, né? E hoje, se temos pontos de vista diferentes, claro que nunca teve algum tipo de agressão, xingamento, coisas que infelizmente acontecem aqui nesse tribunal. É uma advogada extremamente ética, profissional e competente, né? E tenho certeza que mais uma vez vamos fazer aqui um debate ético, né? Cada um defendendo, repito, seu ponto de vista, mas sempre aqui dentro das palavras, nada mais do que isso. Então receba meus sinceros cumprimentos também, doutora. Venho cumprimentar o Álvaro, que sempre nos ajuda, cumprimentar o público presente e, por fim, em especial, cumprimentar os senhores jurados, senhoras juradas, e peço licença, a partir de agora, conversar apenas com as senhoras, os senhores e com a senhora Sete. Boa tarde a todos. Queria me apresentar, antes de tudo, né? Meu nome é Lucas, eu sou promotor de justiça, João, aqui em Curitiba, desde 2016. Eu era um tempão aí no interior, né? Fiquei rodando, passou no concurso de 2009. Diego, eu fiquei um tempão no interior. Aí depois, com o passar do tempo, né? A gente fica rodando pelo interior inteiro, a gente consegue ir para as finais. E daí, Lorena, desde 2016 eu estou aqui em Curitiba. Eu fiquei alguns meses, na verdade, trabalhando na metropolitana, na região metropolitana. E daí, fiquei em Campo Largo, Almirante Tamandaré. Depois vim como promotor substituto. Daí, eu fiquei aqui no júri substituindo mais ou menos um ano, na segunda vara. Qual que é a diferença, João? A diferença é que na segunda vara nós fazemos os júris do dia 16 ao dia 30. Eu era promotor substituto, então eu ficava cobrindo as férias dos outros promotores titulares. A gente aqui na primeira vara, a gente faz os júris do dia 1º ao dia 15. Então, todos vocês vierem aqui, vai estar tendo júri. Todo dia. Vocês estão convocados para todos os dias, certo? Todos os dias dessa quinzena. Vocês vão revezar com promotores, outros promotores trabalham, eu verei os senhores na semana que vem, que é curta, né? Que é do feriado. Na outra semana, eu verei os senhores novamente e terão a oportunidade de trabalhar com outros juízes. Ontem foi a doutora Michele, né? Foi a doutora Michele e com outros promotores. Eu sou titular hoje da primeira promotoria e fiquei muito tempo aqui só fazendo plenário. E a gente fez uma nova divisão que a gente pega desde o inquérito até o plenário. Por isso que a promotora da audiência foi outra, foi a doutora Ticiane, né? Primeira vez que eu vejo essas pessoas. Claro, estudei o processo inteiro, enfim, mas a prova que foi produzida diante dos senhores foi produzida diante de mim também. Pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de perguntar aqui quem que nunca foi jurado na vida? O João, Lorena, Diego, outro João, Elissa já? Pera já? Cláudio já? Então, foram ontem ou outras vezes? Outras vezes, outros anos. Ontem ninguém. Bom, pessoal, só para então entender, eu sei que tem servidor público, tem professor, né, tem gente que é da área do direito, mas por que a gente está, para a gente ter uma explicação rápida, por que a gente está aqui hoje? E não o juiz? Pergunta melhor, por que os senhores que julgam e não o juiz? Depois dessa introdução toda a gente pula nos próximos júris, mas só para entender.
estudante de direito. Por quê? A Constituição Federal, João, ela estabelece que, a Constituição Federal é a nossa principal lei, ela estabelece que, havendo um crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, Diego, quem julga esse crime não é o juiz togado, João, e sim o povo. O povo representado pelo Tribunal do Júri, Melissa. O que você disser aqui é como se Curitiba inteira estivesse dizendo. Não senta ninguém aqui que tenha qualquer mácula no seu passado, qualquer passagem na polícia, Vera. Eu sei que muitas vezes, Lorena, vocês deixam seus afazeres, deixam trabalho, deixam namorado, deixam marido, deixam esposa. Ninguém está aqui. Muitas vezes as pessoas se inscrevem, mas ninguém está aqui. Convidados, estão intimados, quando não podem vir, tem que conversar com o juiz, pedir dispensa. Eu sei que é difícil, mas sintam-se honrados de estarem aqui. Honrados de estarem aqui. E só senta aqui, Diego, pessoa de bem. Pessoa que a lei considera apta a julgar o futuro de outra pessoa. Porque, em resumo, Vera, o júri é isso. Um semelhante matou ou tentou matar o seu semelhante, ele será julgado pelos semelhantes. Que é o povo. O juiz julga 99% dos crimes. Por exemplo, uma embriaguez ao volante, um tapa na cara. Deu um tapa na cara, o que acontece? BO, boletim de ocorrência. Seja um tapa na cara, seja um homicídio, primeira coisa que tem é um boletim de ocorrência, um BO. É a primeira impressão que tem do fato. O BO vai para a polícia investiga, manda para o promotor. O promotor tem 3 opções, João. Ele pode arquivar, falar, olha, isso aqui não é crime, ou isso aqui não tem indícios de autoria, ou a pessoa agiu em legítima defesa, e arquiva. Ou ele pode falar, olha, delegado, faltou outra coisa aqui que você tem que fazer, quero que você escute tal pessoa, que você faça isso. O delegado tem que fazer. E a terceira opção é o promotor falar, realmente, aqui tem prova da materialidade do que aconteceu, e tem indícios de que foi essa pessoa que foi investigada. Daí o Ministério Público entra com uma ação. O réu citado, formalmente citado, senão o processo fica paralisado, está na lei, é um direito dele. Ele é intimado para arrolar testemunha, apresentar defesa, e tem advogado. Daí, promotor e advogado produzem provas em audiência. No final, o promotor se manifesta, o advogado se manifesta e o juiz julga. Condeno, absolvo. Isso acontece em 99% dos crimes. Se eu não gosto da decisão do juiz, eu recorro. O tribunal pode falar, juiz, você está errado, você absolveu, mas tinha que ter condenado. Ou ao contrário, a defesa pode falar, juiz, você está errado, você condenou, eu quero que seja absolvido, o tribunal pode fazer isso. Aqui no júri é diferente. Primeiro, a gente só julga 4 crimes, que são os dolosos contra a vida. Segundo, tem uma fase preliminar. O juiz vai avaliar se manda para vocês ou não. Ele avalia se tem indícios de autoria e manda para vocês julgarem. Não é ele que decide. Quem decide são os senhores. Daí renova a possibilidade de instrução, que é o que aconteceu aqui. Abre de novo o prazo, Diego, para mim, para eu arrolar testemunha, como promotor, e para a defesa, que já nessa fase já era a doutora Eliane, para arrolar testemunha. Então, 2 oportunidades de arrolar testemunha. Aqui a decisão de vocês é tão importante, ela se reveste de tanta relevância e de tanta força, Melissa, que se você condena aqui, nem o STF pode absolver. Lembra que nos outros crimes eu falei, se eu não concordo com o que o juiz decidiu, eu recorro. E pode mudar a decisão do juiz. A decisão de vocês, João, ninguém muda. Está na Constituição. Não pode transformar um condenado em inocente, um inocente em condenado. Não pode mudar. Vocês decidirem, está decidido. O que não pode? João, vocês sabem que, por exemplo, vocês não podem conversar sobre o fato. Né? Digamos daí que ali no banheiro, ou um dia, já fiz júri aqui de 5 dias, por exemplo. Então vocês vão para o hotel, fica sem celular, sem nada, fica o oficial de justiça na cola de vocês dia e noite. Mas digamos que um cutuca o outro e fala, tem que absolver esse cara, ou tem que condenar esse cara por causa disso e disso e disso. O oficial de justiça vai lá, relata isso, esse júri vai ser o quê? O tribunal pode anular. O que é anular? Mandar fazer outro. Nunca mudar. Pessoal, aqui a gente julga só 4 crimes, como eu disse. O homicídio tentado ou consumado, a indução, a instigação ou auxílio ao suicídio,
quem se suicida, claro, a pessoa morreu, não vai ser processada, e mesmo que sobreviva, não é processada. E daí, ali que vai querer fazer de novo, né? E tem suicídio? Meu Deus, tem demais. Demais. Eu recebo, assim, 2 por semana. Por que a gente não fica sabendo? Não se divulga porque a pessoa toma coragem e faz. Pessoas que estão pensando nisso. Então não se divulga suicídio, mas tem demais. Quem que é punido? A pessoa que instiga, fala, pula do... Eu, se tivesse a sua vida, eu já tinha pulado do prédio faz tempo. Ou a pessoa que auxilia, tá aqui a corda. Essa pessoa. O terceiro crime que é julgado aqui é o infanticídio. É um crime praticado pela mãe contra o próprio filho logo após o nascimento, no estado corporal de rejeição. É como se fosse um homicídio, só que da própria mãe contra o próprio filho logo após o nascimento. E é um homicídio daí com uma pena bem menor, porque a mãe não está plenamente capacitada psiquicamente, né, está afetada no estado corporal. E o quarto crime que é julgado aqui, esse com muita discussão, que depois a gente não vai julgar nenhum nessa quinzena, depois a gente pode conversar em outras oportunidades, é o crime que tira a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu, é o crime de aborto. Também é julgado aqui pelo júri. Pelo júri. Mas, senhores, hoje a gente está julgando a regra da regra. A regra é homicídio. Nós vamos julgar aqui só homicídio consumado e tentado, Vera. E hoje eu digo regra da regra por quê? Porque a gente vai julgar o homicídio consumado. Porque quem toma facada, quem é envenenado, quem toma tiro, normalmente acontece o quê? Morre. Então, a regra a gente vai julgar homicídios consumados. Mas tem vários tentados. Muitos tentados, por exemplo, que é a segunda coisa que mais acontece aqui, Cláudia, que é feminicídio. Facada e a mulher consegue sobreviver. O que mais acontece aqui é isso aqui que a gente está julgando hoje. Desculpem o termo, já estou antecipando, desculpem. O que é que a gente está julgando hoje? Vagabundo matando vagabundo. Bandido matando bandido. Desculpe, mas é isso, no português claro. Traficante matando traficante por causa de ponto de droga. É o que mais tem. Aqui esses caras são os dois, roleiro. Não estou aqui para passar a mão na cabeça da vítima, mas eu ia falar, é tão ruim quanto ele, não. Ele é bem pior. Ele era chefe do tráfico. Era bandidaço. Com 15 anos deu tiros na cabeça de uma mulher. Em 2015, roubo. Condenado por tráfico. É esse. Mas a vítima também ficava um pouquinho atrás, mas também, desculpa o termo de novo, era tralha. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dela, o fato é que não merecia morrer. Devia ser processada, e com o mesmo rigor que eu estou processando aqui, ele processaria o Elivelto nos crimes que ele cometeu. Mas isso aqui, Melissa, só para deixar claro, é a regra, infelizmente, do que eu faço aqui. E muitas vezes a vítima é pior que o réu. Hoje não, o réu é pior que a vítima. Mas os dois do mundo do crime. Os dois. É triste. Ele é pai de família? O Elivel também era. Mas é muito mais triste quando nós julgamos casos, muito mais, né? Feminicídio, casos que a pessoa estava com o som alto, o vizinho não gostou, foi lá e matou. Vocês julgam de tudo aqui. De tudo. Trânsito, fechada, sai um machão lá e dá de dedo, outro armado. Julga de tudo. Mas o que mais a gente julga, infelizmente, é isso aqui. Pessoal, desculpa se me alonguei nessa introdução, né? De novo, não vou repetir isso nas próximas júris que a gente for fazer. Mas antes ainda de eu iniciar, eu gosto de registrar uma coisa, João. Eu não sou promotor de acusação. Sou promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público do Estado do Paraná, não interessa ao Estado do Paraná, João, fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia. Até porque isso seria uma injustiça. Eu, como promotor, eu posso pedir a condenação, eu posso pedir a absolvição, posso pedir qualquer coisa em favor do réu. Não ganha R$1 a mais se condena, se absolve, não serve para eu remover, para eu promover, até porque eu já estou no trânsito final, não serve para nada. Eu só tenho compromisso, Cláudio, com a lei, com o estudo do processo e com a minha consciência. E se um desses setores me disser que preciso fazer qualquer coisa em favor do acusado, não me furtaria de vir aqui diante dos senhores fazer isso. Para mim era até mais fácil, né? Chegava aqui na doutora Elaine, que eu conheço, de vários anos aqui atuando, eu falava, doutora, vamos dispensar todas as testemunhas aí, né? Foi à noite, né? O cara, sei lá, né? Não viu, né? Porque acho que não é nada, o cara também nem é tão bandido, história mal contada, né? Vou lá, falo qualquer coisa com os jurados e vou embora.
tem ninguém da família da vítima me cobrando. Para mim era mais fácil, estava lá. Em casa já desde as 2h30 da tarde. Meus filhos. Eu estaria honrando, Melissa, o salário que vocês me pagam? O cargo que eu exerço, o nome da sociedade? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar o processo inteiro. Eu estudo, eu só faço isso. Se eu quisesse, eu li a decisão de pronúncia, eu já fiz mais de 100 júris desse jeito. De bandido matando bandido. E aqui falar qualquer coisa, mas não. Vocês vão ver no meu júri. Eu estudo, e o mínimo que eu tenho que fazer é isso. E passar o que eu entendo correto do caso para os senhores. E espero que depois disso os senhores se sintam tão convictos quanto eu de que foi ele que matou. E nesse caso não tem como eu pedir nenhum tipo de absolvição ou nada em favor dele. Então vamos começar. Primeira coisa que tem, como eu disse, em qualquer crime, Lorena, e aqui diz muito, é o boletim de ocorrência. É a primeira coisa que tem no processo. E desde o dia 20, lá, de setembro, até hoje, é só ele apontado. Ele teve um processo aí, 3 anos, para falar que estava num bar, várias pessoas. Ele nunca trouxe uma pessoa para falar que ele estava no bar. João, acusado de homicídio. A pena aqui mínima no homicídio qualificado é 12 anos. Cadeieiro. Não é uma pessoa, meu Deus, estou sendo acusado, nunca aconteceu isso na minha vida, eu não sabia que eu posso falar testemunhas, eu não sabia. Num bar, um monte de gente. Nunca trouxe uma pessoa para falar que estava lá. Ai, tadinho, né? Não sabia. Vamos ver o que consta do BO. Olha 7. Não sei se está batendo a folha com vocês, tá? Olha, registrado dia... O fato foi mais ou menos 9 da noite. Foi registrado a 1h05 do outro dia, do dia 21. Relata ao noticiante, a esposa da vítima, e que o estabelecimento Lavacar encontrava-se fechado. A vítima estava na companhia de um colega, Milton, quando a pessoa de Ricardo pulou o portão de entrada, vindo em direção da vítima e disparando por várias vezes. Pessoa de Ricardo. Vindo em direção à vítima e disparando por várias vezes. Onde a vítima, na tentativa de fugir, pulou o muro dos fundos do estabelecimento, onde correu e tentou entrar na residência ao lado do Lavacar, vindo a óbito. Uma vez que foi atingido várias vezes nas costas. No local foram localizados 8 cápsulas e 3 projéteis de calibre .40. Sabe o que é .40? Eu sou promotor, eu não posso usar. Tem noção. É arma da polícia. É arma de calibre restrito. .40. É a que a Polícia Militar do Paraná, por exemplo, usa. Um tiro no... Tem o stop power, um tiro no peito, acaba, já era. E foi recolhida 8 cápsulas de .40 e 3 projéteis de calibre .40, e que o autor dos disparos foi reconhecido pela noticiante e testemunhas como sendo a pessoa de Ricardo da Silva Rosa, o qual já vinha proferindo ameaças de morte contra a vítima. Tudo o que falou aqui. Após o ocorrido, o autor pulou o muro e entrou no veículo cor preta. Desde o primeiro dia, a pessoa apontada é o Ricardo. Desde o BO. Desde o BO, quem faz ali, é a polícia que tem contato na hora. Depois ela é ouvida formalmente pelo delegado. Eu vou mostrar tudo. Faz o reconhecimento por foto. Quando acham ele, vocês viram, né? Não foi, não bateu lá na porta da delegacia, tô respondendo a um homicídio, vim aqui esclarecer. Estava onde? Foragido. Foi preso lá em Castro. Faz o reconhecimento daí pessoal, certinho, com as plaquinhas. Ricardo. Audiência, Ricardo. Ricardo. E pra quê? Quer se vingar. E para arrumar sarna para se coçar pro resto da vida? Vai indicar
alguém perigoso igual o Ricardo para ser ameaçado pro resto da vida? Vocês viram o depoimento da primeira testemunha? Por isso que eu faço questão, Cláudio. Sabia que tem promotor que nem gosta de trazer testemunha aqui? Porque a pessoa, Vera, já foi ouvida na delegacia, a pessoa já foi ouvida em juízo. Você fala, vai que a pessoa vai lá e daí dá uma outra versão, desmente. Eu não. Eu faço questão de trazer. Questão de trazer. E uma coisa é ficar lendo para você aqui, né, Melissa? Uma outra coisa é vocês verem, vocês sentirem o que as pessoas estão dizendo. Quem está aqui para mentir, quem está aqui para falar a verdade. A Jérica, desculpa, né? Mas enfim, que é a primeira testemunha, tem nenhuma passagem na polícia. Nada. Estava tremendo. Vocês viram o barulho do celular? Para que vai falar com o Ricardo? Para quê? Arrumar problema para o resto da vida. Ah, mas queria ferrar o Ricardo porque eles tinham desavenças. Por que não aproveitou e falar que no gol lá não estava o Maicon, que é o irmão dele que também ameaçava? Por que não aproveitou para empurrar? Já que é para ferrar, por ferrar, colocava várias pessoas. E no BO, fala do gol, preto, que estava esperando. Ele fala na delegacia que ele tinha um Golf preto. Sabe, né? Da mesma marca, enfim, à noite ali. Ele confessa que ele tinha um Golf preto. E ela deve até supor quem estava dentro do carro. Ela falou, não vi. As duas. As duas. Senhores, quero mostrar o exame de local. Folhas 309, por favor. Na data de sexta-feira, 20 de setembro de 2019, na cidade de Curitiba, o Instituto de Criminalística foi designado pelo diretor, De posse dessa informação, e tendo comparecido ao local em apreço, por volta das 11 horas e 51 minutos, foi constatado que se tratava da morte de uma pessoa, conforme descrito no item 6.2 do presente laudo, Elivelto Guerreiro Ribeiro. Aí vai, fala do local, do isolamento do local. As vedações do terreno possuem altura mínima de 1,92 m e se encontravam, por ocasião do exame pericial, íntegras trancadas. Então, 312. Isso é para já demonstrar a questão da qualificadora. A gente vai chegar lá no final, tá bom? Ele pulou o muro e pegou o cara bebendo. A vítima bebendo. Sobre o terreno descrito anteriormente, encontram-se erigidos dois imóveis com interesse pericial, construído em alvenaria, com 2 pavimentos e vários cômodos. Foi analisado no pessoa de sexo masculino com cabelo de comprimento curto, de cor castanha, disposto em decúbito lateral direito, sobre o piso do imóvel, do cômodo, correspondente à cozinha, estando aos fundos do terreno. O cadáver foi apontado no local como sendo de Elivelton, com idade aparente entre 18 e 24 anos. O cadáver, na ocasião do crime, trajava parte de chinelo de cor azul, calça jeans, cueca, camiseta de cor azul, blusa de moletom. O referido cadáver portava nenhum objeto no corpo ou nas vestes. Daí, exame sinais tanatológicos, que é os fenômenos cadavéricos e tal, né? Depois dos vestígios, ao exame onde se encontrava o cadáver, nas circunstâncias de sua posição final, dos elementos ali presentes, 8 estojos de calibre .40 longe do corpo, no terreno do lavacar. E daí, vocês têm em frente, caso queiram ver, né? Quem não quiser ver, tudo bem, mas quem quiser tem as fotos, tá? Tem as fotos. Antes de eu prosseguir, senhores, quero deixar claro uma coisa aqui. Não existe, João, investigação perfeita. Sempre que eu estudo, eu falo, putz, podia também ter feito isso, feito aquilo. Não existe. É porque é feito por seres humanos. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem contradição. Vocês vão ver, vocês vão julgar vários casos. Sempre. Não estou aqui para mentir, para ser hipócrita, ou mesmo zombar da inteligência dos senhores. Sempre falta alguma coisa. Sempre a polícia podia ter feito alguma outra coisa. Ou a gente, fazendo a minha culpa, podia ter feito alguma outra coisa. Sempre. Sempre tem contradição.
mas a contradição, os problemas, ficam na moldura do quadro. O desenho, que é o que interessa, ali não tem. Ali não tem. Uma hora vai falar a distância ali, a distância aqui, isso sempre vai acontecer. Porque o tempo passa. O tempo passa. Sempre. Porque é feito por seres humanos. O estranho é quando é tudo redondinho, bonitinho, certinho, tudo feito. Agora, a moldura, tudo bem, muda. Agora, o quadro não muda. O quadro não muda. E nunca vi, nunca vou ver advogado de defesa vir aqui bater palma para a investigação. Fala, não, realmente investigaram bem. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer, por quê? Tá certo. Tem que apontar mesmo. Apontar mesmo, estão fazendo o trabalho deles. Mas, vocês vão, inteligentes, vão ver que é tudo coisa que circunda o fato. O principal, não. Vamos, depois disso, vamos ver o que falaram as testemunhas. Tem tarjado aí, não sei se vocês já viram, mas tem o depoimento delas sem tarja. E vocês, como julgadores, que daí só pode ver quem atua no processo, vocês, como julgadores, podem ver. Folhas 369. Daí tem o nome dela, enfim, né? O declarante é a irmã do Elivelto, tem 21 anos. A declarante estabelece que era amiga de infância de Ricardo. Eles eram todos amigos, viu? Todos amigos. E daí, por causa de rolo de crime, o negócio fez assim. Vocês conhecem essa história também. Mesmo não trabalhando aqui, vocês conhecem. Maicon, Daiane, João Marcos, que Ricardo, Maicon e Daiane são irmãos e tios de João Marcos. A declarante esclarece que Elivelto e Ricardo foram presos juntos em 2015 por roubo de veículo. Eles eram tão amigos que roubavam junto. Roubavam. Sabe o que é diferente de furto e roubo, né? Roubavam. É lá embaixo, ó, na data de ontem, por volta de 20... Na data de ontem, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 9h30, estava dormindo e ouviu o barulho de tiro. E logo em seguida, Jérica começou a gritar, dizendo que Ricardo estava lá atirando. A declarante ficou desesperada, pois ela e Elivelto já haviam sido ameaçados. Ah, não registrou BO? Tá falando aqui, polícia. As pessoas sabem o que é ir lá registrar um BO? Isso aqui, tá falando para a polícia. Foram ameaçados. E após Ricardo efetuar os disparos, o mesmo se evadiu. Então a declarante e Jérica passaram a procurar Elivelto pelo terreno. E o mesmo foi encontrado em óbito na porta da casa do vizinho. A declarante esclarece que por várias vezes foi ameaçada por Ricardo, João Marcos, Maicon e Daiane. Por que não falava que o João Marcos estava dirigindo? Que o Maicon que estava dirigindo? Que a Daiane que estava dirigindo? Já que é para ferrar? Por ferrar? Então vamos ferrar todo mundo que me ameaça, todo mundo que eu não gosto. Para que prestasse falso testemunho. Né? Ela era coagida. A segunda que falou aqui, que fazia parte do rolê, ir lá e prestar falso testemunho por eles, porque fazia parte do mundo do crime. Né? Que a declarante tem 2 filhos, um de 8 anos, um de 4, e tem medo de morrer, ou que façam, né, algo contra as crianças. Que a declarante teme muito pela sua integridade física e de toda a sua família. De quando que é esse depoimento? 21 de setembro. Em seguida, na 373, tem da primeira que a gente ouviu. O declarante é convivente do vítima Elivelto. Que a declarante esclarece que conheceu Elivelto na infância, na Vila Quara. Elivelto e Ricardo eram amigos e foram presos juntos em 2015 por roubo de veículo. Em fevereiro de 2019, Elivelto se envolveu em um fato tendo furtado o celular de um caminhoneiro. Vejam que ela fala isso desde o primeiro dia. O depoimento dela também, qual data, Diego? 21 de setembro. No dia. O fato aconteceu à noite, ela foi ouvida no dia seguinte. E após o caminhoneiro for morto por outras pessoas. O declarante não sabe se Ricardo participou na morte do caminhoneiro, mas sabe que ele estava no local. Que Ricardo pediu que Elivelto assumisse o homicídio do caminhoneiro, dizendo que pagaria advogado para ele. Levaria sacola na prisão. O que é levar sacola na prisão? É levar mantimento. É levar, porque senão tem que ficar comendo comida da cadeia. Levar sacola, determinados dias da semana pode levar comida, mantimentos, escova de dente, tal. Levar sacola é isso, em termos dos presos, né? De quem conhece termos do crime. Que Elivelto disse que não assumiria. Então Ricardo passou a ameaçar Elivelto e familiares, dizendo que mataria todos. Que chegaram a mudar do bairro.
que na data de ontem, dia 20, né, por volta das 9h30, o declarante Elivelto e Milton trabalhavam no bar, estavam no lavacar, onde a declarante e Elivelto estavam morando, e estavam bebendo. Né, o Milton, e pelo que eu entendo aqui, né, o Milton e o Elivelto estavam bebendo. Quando o Ricardo pulou o muro do local e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo, tendo Milton corrido e a declarante se escondido junto com sua filha de 3 anos. Que Elivelto foi atingido pelos disparos de arma de fogo, correu e pulou o muro do vizinho. Acredito com o intuito de se esconder, quando em óbito, na porta da casa do vizinho, entrando em óbito na porta da casa do vizinho, que Ricardo, após efetuar os disparos, pulou o muro e entrou em um veículo Volkswagen Gol. No dia 21, só aponta Ricardo. E o Milton? O Milton é ouvido. Ele estava bebendo. O que ele fala? E isso acontece sempre aqui. Sempre. Vocês sabem, aliás, que na audiência, elas nem vieram. Teve que redesignar para vir. Quem quer ferrar, quer ferrar. O pessoal tem medo. Tem medo. Crime de homicídio vigora o quê? Vocês vão também vendo isso. Tudo que eu falo aqui, eu fico refém do que eu falo para sempre. Então vocês vão fazer outros júris comigo, eu vou falar a mesma coisa. Crime de homicídio, lei do silêncio. Ninguém quer falar. Só quem fala normalmente é mãe. Aqui. Vocês viram que são? Se você mora numa comunidade carente, dominada pelo crime, você fica sabendo que o traficantão lá matou alguém, você vai dar a cara para bater? Para falar? Ninguém fala. Esse Milton estava lá bebendo. Vocês viram o que ele falou? Ele estava sabendo do julgamento. Ele estava sabendo. Entraram em contato com ela, já que ela sabe onde o Milton mora, para ela, porque estavam procurando o Milton, o oficial de justiça não achava. Entraram em contato com ela, ela falou com o Milton bloqueou ela, não quer. Na polícia, que ele falou, ele estava lá mesmo, ele chegou, eu estava de costas e não vi. É mentira, ele viu. Mas não quer falar, ninguém é louco. Ou você vai falar de um cara que quando era menor, até você viu que ele me corrigiu, né? Deu 5 tiros, foi 5 tiros, mas na cabeça foi um mesmo. Na cabeça da mulher. Ele não, foi um tiro só na cabeça, né? Me corrigiu. Depois quis dizer que não foi ele. Mas, né, o juiz lá não acreditou. Ficou 1 ano e meio internado, no Sense. Nunca relou a mão, né? Na arma de fogo. Vai mexer, vai falar, vai testemunhar contra essa pessoa? Condenado do tráfico, mandava no tráfico ali do Tatuquara, da vila ali. Roubo. Depoimento do policial. Vocês viram o depoimento do policial? Com quem que estão lidando? Ou caiu o celular? Opa, escorregou. O Diego perguntou. Só para reforçar. Que horas que ele ficou nervoso? Tem o depoimento do policial aqui, tudo. Mas, pessoal, de novo, não vou ficar cansando vocês se a gente viu a prova aqui, na frente. Na frente. Sabe? Eu só tenho uma coisa que eu gosto do meu jurado. De novo, eu só faço isso da vida, velho. Só isso. Então, minimamente eu conheço os senhores. Minimamente eu conheço os senhores. Eu não ligo se é mulher, se é homem. Se é baixo, se é alto, se é negro, se é branco. Se é rico, se é pobre. Aqui tem de tudo. E é para ser assim. A única coisa são pessoas que eu peço que sejam inteligentes. E eu sei que são. Sejam pessoas capazes de raciocinar, Lorena. Porque sabe por quê, João? Eu nunca vou ter um filminho 4K passando aqui para vocês, pessoa matando. Nunca vou ter uma pessoa batendo no peito aqui, Diego, falando assim, ó, matei mesmo, vagabundo, tinha que morrer. São 2 teses só. Ou é não fui eu, dessas de tráfico, é só isso. Não fui eu, não sei o que aconteceu, não fui eu. Ou a outra tese, quando não tem o que fazer, é legítima defesa. O fulano estava enfiando a mão aqui no bolso, foi pegar uma arma, daí eu acabei atirando. Só isso. Vocês vão ver. Lá no dia 15, quando for o último júri, vocês me falam se não é só isso. Nunca tem réu, faz 7 anos e meio que eu só faço isso, e bate no peito aqui e fala, fui eu mesmo que matei e quis matar. Nunca aconteceu. E também nunca aconteceu de ter um filminho 4K lá da pessoa dando tiro, saindo dando tchau na cara.
Se ninguém mata ninguém, Cláudia, aqui na câmera 4 da tarde e sai andando. Crime de homicídio é assim. Lá no bairro, o cara pula o muro, mata e tentou vazar na hora. Acabou sendo visto. Acabou sendo visto. E por que esse crime aconteceu? Bom, o auto de reconhecimento por foto, se vocês quiserem ver nas 375, nas folhas 375. Acharam aí? Daí, auto de reconhecimento pessoal, daí muda a data. É a data que o policial conduz ele, lembra? Aquela história do celular? É a data que o policial conduz ele. Olha, é levado, e daí é reconhecido. Reconhecido? Ai, mas os reconhecimentos, a gente vê no Fantástico. Bom, uma coisa é o reconhecimento, Vera, você tá aqui, e daí alguém que você nunca viu na vida furta o celular dela. Daí depois te chama para reconhecer. Você não teve um contato grande com a pessoa, é difícil mesmo reconhecer. Agora, quando é alguém que... Agora você me conhece, me conhecendo. Se um dia você vai no shopping e me vê furtando uma camisa, fala, nossa, o doutor Lucas lá furtou uma camisa. Você sabe, daí não tem falha. Não tem falha. E aqui a polícia fez tudo certo nesse ponto. Do jeito que a lei manda. Do jeito que a lei manda. O Milton fala que não, a polícia faz o auto, fala assim, olha, tá bom, você tá falando que não viu, mas vamos fazer o auto reconhecimento. Vai que você consegue lembrar. Falou, não, tá lá. Não, não vi. Não posso reconhecer ninguém. A polícia não tá para ferrar todo mundo? Bota no papel que viu, que foi ele. Não, tá escrito, assinado para ele, não vi. Tudo bem. Sabe? As pessoas às vezes tentam enfiar que a gente tá vivendo não sei quando aí, que a gente... Olha, para mim é muito... Eu adoro neles, quando eu leio um processo e acho que é de absolvição. É que é difícil, né? Ninguém chega aqui por acaso. Ninguém chega aqui, mas eu adoro, porque eu leio e falo, opa, amanhã não tem briga, amanhã é rápido, amanhã... Mas assim, eu não escondo nada do jurado. Não vou pedir absolvição num negócio que eu acho que não é absolvição. Polícia tenta investigar. Tenta investigar. Se não consegue, fazer o quê? Bandidos não entregam nada. Não entregam nada. A polícia não quis aqui forjar. Senão botava que o Milton viu, botava que estava no carro, era não sei quem. Vocês entenderam? Ninguém aqui tá para fazer complô contra esse anjinho de candura aqui, não. E por que o crime aconteceu, Diego? Eu juntei. A defesa, eu juntei a decisão de pronúncia. E vocês vão julgar dia 13. Terça? Terça, né? Depois do feriado. O outro fato aqui. Quem é réu é o sobrinho dele. Que foi o que motivou isso aqui. Está pronunciado, ou seja, está aqui. Para julgar. Ele e o Correio, que botaram fogo no caminhão. Botaram fogo no caminhão. O que aconteceu nessa história? O outro criminosão, que é a nossa vítima aqui, foi lá e furtou o celular do caminhoneiro. Ele mais um cara. E daí, por causa de uma dívida, enfim, que ele tinha com o Herê, o celular foi para o Herê. O caminhoneiro foi no bar do Herê, quebrou tudo lá, até parece que empurrou uma criança e tal, porque estava bravo com o negócio do celular. Os caras lá pegaram ele, moeram e deram facada, mataram. Entre eles, o Herê. E daí o que aconteceu? O Ricardo, que é o chefe de tudo, falou assim, você vai... Daí os caras foram presos. Rastrearam, né, tinha rastreador no celular, chegaram na pessoa que tinha ficado com o celular, que é o seu Antônio. Tem depoimento dele na pronúncia aqui. Eu só vou ler esse. Daqui é do outro caso. É do outro caso. É a pessoa que ficou com o celular. E daí ele explica. Botaram fogo no caminho. Então, fatos. Isso aqui. Isso aqui a gente vai gastar mais tempo depois. Tá? Vou achar depois. Do Antônio. Aqui, ó. Antônio Carlos, delegacia. Daqui ele fala. Elivel tentou dentro do caminhão dessa pessoa e furtou o aparelho celular.
O Herê e Pateta, os mesmos perguntaram por Elivelto. Os dois estavam com marcas de sangue em suas vestes e com os pés sujos de barro. Que os dois relataram para o interrogado que o motorista havia ido no bar do Herê e acusado mesmo de ter furtado o seu celular. Que então essa pessoa acabou quebrando várias coisas nesse estabelecimento, então os dois começaram a agredi-lo. Que o Herê é parecido com o Elivelto e então falaram que haviam matado essa pessoa. Ou seja, falaram para ele que mataram o Herê. E no período da noite, ainda, naquele dia, o Bala bateu na porta da residência de Tânia, que é mãe do Elivelto, então falou para a mesma, que era para ela falar com o Elivelto para ele levar o celular que havia pego do motorista, para entregar para o Herê, para poder ressarcir um dano causado. Ou seja, o celular foi parar na mão do Herê porque o Elivelto estava devendo para o Herê. E daí o caminhoneiro foi lá no bar do Herê para pegar o celular, quebrou tudo, os caras acabaram matando ele. E daí na cabeça dos caras do crime aí, como ele deu causa a essa morte, os outros estavam presos, ele tinha que comprar. Assim, ó, eu que matei, sozinho. E o cara não quis. Em resumo, o fato é enorme. Como eu disse, tem 5 fatos criminosos. E ele não quis. E daí começou a ser ameaçado. Eles eram amigos. Lembrem, tem a denúncia também. Eu juntei a denúncia aqui, tá no movimento 421.2, do roubo que eles praticaram juntos. Roubaram um carro. Vítima e réu. Eles eram amigos. Amigos, criminosos, tudo junto. E daí, a partir dessa situação, o negócio rachou. Quem foi preso? O sobrinho do Ricardo, o Heré. E é isso que motivou o crime. Tem história que o Ricardo bateu. O Elivelto não valia nada também. Bateu na sobrinha do Ricardo. Mas o que? A gente ouviu dessas testemunhas. E isso vai ser julgado. Porque passou por todo o mesmo trâmite que passou esse processo. Vai ser julgado. O que motivou, o que deu racha e começou a pancadaria, as ameaças de um para o outro ali, foi isso aqui. O fato do caminhoneiro. Mataram o caminhoneiro, ocultaram o cadáver, que é outro fato, botaram fogo no caminhão, que é outro fato. Isso aí a gente vai ver tudo no dia 13. Eu não estou falando de bandidinho. Viu? Ah, fulano de tal que já morreu. Fulano de tal que já morreu. Morreu de morte matada. Isso aí está no processo. Ah, meu primo está preso, meu irmão não sei o quê. E dos dois lados, tá? Dois lados. Quero mostrar, vocês lembram, né? Acabei de ler que as testemunhas falaram, que daí ocorreu e foi alvejado pelas costas. Isso bate com o nosso laudo de necropsia, que está lá nas folhas 153. Laudo de exame de necropsia, Vera, que é feito por um médico, laudo ML, cadáver de Elivelto Guerreiro Ribeiro, deu entrada no instituto a 1h21 minutos, tal, do dia 21 do mês de setembro. Das informações colhidas, foi vítima de ferimentos por uma arma de fogo, vindo a falecer no local. Daí, se vocês quiserem, né, sempre, o laudo é grandinho, mas sempre o que interessa, Lorena, é o que está na letra E. O que interessa mais, né, porque fala das vestes, do dente, do tamanho da pessoa, enfim. Mas o que interessa normalmente são as lesões. Lesões externas, constatou-se. Orifícios de entrada de projeto de arma de fogo. Região lombar, onde que é? Lombar, costas. Coluna lombar, costas. Crista ilíaca esquerda posterior. O que é crista ilíaca posterior? Crista ilíaca vulga bacia. Em cima da bunda ali e posterior. Atrás. Face lateral da coxa direita e no antebraço esquerdo. Os outros são de saída. Então, 5 disparos atingiram ele de ponto 40. Quantas cápsulas a gente viu? Só de cápsula, que acharam. Tem muita coisa que não acha na cena. Né? O aberto, à noite, tem coisa que não acha. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Agora, o que a gente já vê aqui? Ele foi pego na casa dele bebendo, que o Milton fala. Dentro da casa dele bebendo. Guarda lá olhando pelo muro. O que a defesa vai tentar aqui depois é tirar uma qualificadora. Depois a gente já vou caminhar para isso.
Eles se ameaçavam, enfim, mas no dia ali não estava esperando, porque ele estava ali bebendo dentro da casa dele. Ninguém espera ser morto dentro da própria casa. Bebendo. E a gente viu aqui. Com no mínimo, quantos tiros foram dados? No mínimo, 8. Com 5. 3 pelas costas. Se isso não é recurso que dificultou a defesa da vítima, eu não sei o que é. Daí eu não sei o que é. Você está na sua casa, bebendo. Tá bom, é bandido, é não sei o que, enfim, mas tá lá dentro da sua casa bebendo. O cara pula o muro da sua casa e você morre com 3 tiros nas costas, o cara deu 8. Se isso não é recurso que dificultou a defesa da vítima, eu não sei o que é. Ou tem que dar uma tiro de bazuca. Ou a defesa vai falar que mandar um WhatsApp falando, estou indo aí te matar. Mas enfim. Bate com o depoimento dela. O laudo é feito depois, né? Depois. Vamos continuar e já estou quase chegando no fim. O celular foi apreendido. O celular foi apreendido. Vou mostrar para vocês. Primeiro, lá no relatório, nas folhas... daí é decretada a prisão temporária dele. O Dr. Tiago que decretou a prisão temporária dele. Tem a decisão aqui. E daí ele, vocês já viram, não foi encontrado. Né? Foi encontrado só em outro lugar. Não estava ali para esclarecer o crime, para falar o que aconteceu, não. Estava foragido. Só esse o termo, foragido. Tá? Deixa eu achar aqui lá no relatório, nas folhas 179. O delegado pergunta da questão do celular para ele. Em seu interrogatório, 79, Ricardo negou a autoria do fato. Relatou que tinha conhecimento de uma facada perpetrada pela vítima contra seu amigo Wesley, da agressão cometida contra sua sobrinha Liciane, mas que não consistiram em motivos para o homicídio. Ricardo relatou que não tinha nada a declarar sobre o homicídio anterior do caminhoneiro, que teria ocorrido na rua Inês de Souza, onde reside, né? Mas que a única coisa que sabia que o celular do caminhoneiro teria sido rastreado na casa do seu sobrinho Heré. De acordo com o Ricardo, seria a vítima responsável por vender o celular Heré. Ricardo relatou que nunca teve um Volkswagen Gol preto, mas sim um Volkswagen Golf preto. Ricardo relatou que ao tempo do crime estava no bar da Ju, localizado na BR-116, perto de casa. Relatou que já roubou um carro junto com o Elivelton e que conhecia havia 7 anos. Ricardo relatou que quebrou o celular no momento de sua abordagem porque tinha uma foto sua fumando maconha no celular. Hoje, o que ele falou? O celular escorregou e caiu. Escorregou e caiu. Ali, ele apagou porque tinha uma foto sua fumando maconha. Realmente, né? O assaltante, homicida, traficante está preocupado com uma foto fumando maconha. Indagado sobre a senha do celular apreendido, o interrogado afirmou que o celular seria de sua mulher e que apenas ela sabia da senha. O interrogado afirmou que usava o celular havia 15 dias e que toda vez que precisava usar o celular, ela desbloqueava o celular para o interrogado. Sabe, senhor? Sabia que todo réu pode mentir? Sabia, Melissa? Aqui no Brasil? Entende-se que está dentro do direito de ampla defesa dele. Quem não pode mentir? Testemunha, falso testemunho, crime, e perito, falsa perícia. O réu pode mentir a rodo, Diego, à vontade. Então, digamos eu, Vera, de novo, mesmo exemplo, vou lá no shopping, né, e furto uma camisa ali na Zara. Vou na loja lá e furto uma camisa. Daí fala assim, doutor Lucas furtou uma camisa. Eu falo, não, aquele dia eu estava lá em Ponta Grossa, estava lá em Londrina. Daí tem uma imagem do shopping e eu saindo do shopping. Eu menti, né? Menti.
Isso se é em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, é o crime de perjúrio. Já ouviram falar? Lá não pode, aqui pode. Aqui pode. É pode mentir. Isso não ensina na faculdade, né, Lorena? Essas coisas. Aqui só falo que aqui o Brasil é o que mais prende, o Brasil não sei o quê. Só isso. Só isso. Quem escuta? Crime de perjúrio. O réu tem todo o direito de mentir aqui no Brasil. Mas se for para mentir, eu sempre falo que minta direito. Que minta direito. E não vem aqui zombar da nossa inteligência. Ah, o celular caiu. E o celular foi apreendido. O delegado civil perguntou para ele da senha, perguntou por que ele jogou. Foi apreendido, mas o laudo, que consta nas folhas 275, fala que por conta do celular do jeito que estava, não deu para fazer a perícia. Primeiro, estava danificado. Segundo, ele fazia aquelas limpezas de celular que nem o Celebras, que é o sistema da polícia, consegue pegar. Sempre resetar. Por exemplo, se apagar uma mensagem sua, Diego, do WhatsApp, apagar normal e tal, a polícia pega, consegue pegar. Consegue extrair. Mesmo apagada. Algumas. Depende do tempo, tem várias questões. Mas quando reseta, não vou nem ficar falando muito para não dar caminho para bandido, né? Tá no YouTube, mas enfim. Motivo da perícia, né? Que a perícia visa descrever o material de informações registradas, tal. Ó, referir que a tela do display totalmente danificada, além de danos no aparelho compatíveis com tentativa de parti-lo ao meio, através de força muscular. Então, antes de jogar, ele ainda isso que é, tipo, fazia assim com o celular. O exame de conteúdo do cartão tornou-se inviável, tendo visto que o mesmo encontrava-se danificado. Tudo pelos peritos, tá? Então foi apreendido. De novo, falta coisa? Sim, a polícia podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas por que as pessoas não dão nada de graça? Estão vendo? Quando falou do homicídio, o que ele fez? Opa, meu celular escorregou. Bom, pessoal, todo mundo tem um voto sim e um voto não. Todo mundo pode absolver ele, pode condenar ele. Vocês julgam, João, quem já participou, por quesitos, né? Por perguntas. E para essas perguntas só existem duas possibilidades. Sim ou não? Sim ou não? Eu espero que os senhores 7 agentes que são, não absolvam ele. Condenem ele. Porque foi ele que fez isso. Já foi condenado por tráfico, já matou uma mulher a tiros e já roubou. Com tudo condenação, tá? Não tô falando nem de passagem. Passagem daí. Então, o oráculo dele é o calhamaço. Ah, doutor, tá falando dele, então ele tem que ser condenado por conta do que ele já fez na vida? Não pelo fato? Não. Muito falando que foi ele. Ele fala que estava num bar, ele fala que estava num bar com várias pessoas e não traz ninguém para falar que ele estava no bar. Isso é só a cereja do bolo, João. Porque se um dia chegar alguém no meu gabinete e falar, oh, desculpa eu te usar como exemplo, ah, o João foi lá, deu tiro, entrou num lavacar lá, deu tiro, um monte de gente fala, ué, mas o João nunca fez nada de mal para ninguém na vida aqui, do nada resolve pular o muro de alguém e dar tiro. Estranho, né? Ele não é estranho. Isso não é preconceito, não. Isso é experiência. É experiência. Por quê? O João, será que era capaz de fazer isso? E ele? É capaz ou não? Se já fez, se deu tiro numa mulher, na cabeça. Já enfiou arma para roubar. Traficava, rodo, chefe lá da galera. Não é estranho. É só a cereja do bolo. E gostem ou não, vocês são jogadores, vocês têm direito de saber. Além disso, serve para aumentar a pena. Uma coisa, se um dia ninguém vai cometer, mas alguém cometer um crime aqui, eu cometer, alguém cometer, a gente tem o direito da primariedade. Ele não tem. Aliás, excelência, constar em ato, por favor, a reincidência. Que aumenta a pena. É reincidente. Senhores, eu estou caminhando para o final. Desculpa se me alonguei, mas eu só tenho que tratar agora rapidinho das qualificadoras, Cláudio. Aqui é imputado, são imputados para ele, 2 qualificadoras. Vocês já ouviram, né? Homicídio simples, Lorena, homicídio qualificado. Né? Homicídio aqui
vulgarmente a gente chama de duplamente qualificado. Tem duas qualificadoras. João, você já aconteceu a seguinte situação com você? Você estava assistindo o jornal, daí eu vi lá, fulano de tal foi condenado a 12 anos de prisão. Diego, 12 anos, caramba. Corrupção, por exemplo. O cara foi condenado ali, corrupção, 12 anos de prisão. Você fala, vixe, 12 anos, hein? Daí passa um tempo, você está lá na sua casa, sai no jornal. Fulano de tal, tá na rua. 2 anos depois. Você fala, nossa, eu tô ficando louco? Ou 12 anos passaram muito rápido? Não, você não tá ficando louco, Diego, João. Sabe por quê? Aqui no Brasil, isso também não ficam ensinando na faculdade. Faculdade de novo, né? Eu fiz aqui faculdade na Federal, a gente só aprende que, nossa, o Brasil só pune, o Brasil não sei o quê. Mas isso ninguém fala. No Brasil, 1/6 da pena que você cumpre, 1/6, sabe o que é 1/6? 16%. 1/6 da pena que você cumpre, você progride. 1/6. Sabe qual que é a pena do homicídio simples, Melissa? Parte de 6 anos. Se fica menos que 8, já é semiaberto, direto, nem fechado. Eu tô falando de matar, hein? Não tô falando de falsificar documento, tô falando de matar. Tô falando de matar. A pena parte de 6 anos. Digamos que o Dr. Tiago, se fosse homicídio simples, desse 9 anos para ele. Aumentou 3 a pena mínima ali. 1/6 de 9, quanto tempo que é? 1 ano e meio. Isso, né? 1 ano e meio. Vamos falar 12. Não chega a 12, né? Mas enfim, 2 anos. Ele está preso 1 ano e 8 meses. Já sai. Já sai. Semi-aberto. Estou falando de matar, hein? O que é semi-aberto aqui? Hoje em dia, certo é colônia agrícola, né? Ficar lá na colônia agrícola, sai, né? Pode trabalhar, volta à noite e tal. Mas, em regra, tornozeleira. Vive sua vida, tornozeleira. Passa mais 1 ano e pouco, vai para aberto. O que é aberto, Vera? Vim assinar no fórum 1 vez por mês. Isso aqui eu tô falando da pena de matar alguém, viu? Então, às vezes você vê na novela lá, fulano de tal, falsificou um documento, foi preso, meu Deus do céu. Matar alguém não vai? A pena fica no mínimo, nos 6 anos, por exemplo, uma pessoa primária, já vai direto para o semiaberto. E de 4 para baixo, Diego, aberto. 4 a 8, semiaberto. 8 para cima, fechado. Daí começa, 1/6 vai progredindo. Isso que está na lei. E homicídio simples cai nessa regra, Lorena, de 1/6. Cláudio. Já o homicídio qualificado, alguém viu o documentário lá da Daniela Pérez? Da filha da Glória Pérez, que foi morta pelo Guilherme de Pádua, enfim. Ela causou tanta comoção, né, que mudou na lei dos crimes hediondos para progredir 2/5 para quem não é reincidente e 3/5 para quem é reincidente. É um pouquinho mais, no caso dele que é reincidente, um pouquinho mais da metade. Para crime hediondo, que é o caso do homicídio com qualificadora, que é o caso do latrocínio, que é o caso do estupro, que é o caso da extorsão mediante sequestro, que é os piores crimes que tem. E não é só por causa da pena, não, senhores. Ele merece. Porque eu não quero que ele fique 1 minuto a mais preso do que ele merece. Mas também não arredo o pé que ele fique 1 minuto a menos. O que ele merece aqui é uma pena de homicídio duplamente qualificado. Tem 30 e poucos anos, daqui a pouco está na rua. Daqui a pouco está na rua. Quando o Dr. Tiago dá 15 anos para ele, cumpre 8. Com 40 anos, 40 menos, está na rua. Isso foi o máximo que eu pedi. Por tudo que ele já fez na vida, hein? Desde menor. Nunca parou. Nunca parou. Então, fica dando segunda chance para ele. E as qualificadoras estão aqui. A gente viu. Tem a situação que ele deu um tapa a não sei quem, deu uma facada a não sei quem, a vítima, que era tralha. Mas a gente escutou das pessoas, isso está no processo inteiro. O que motivou o crime, essas desavenças de crime deles e principalmente a questão do homicídio que ele não quis assumir. Que vai ser julgado aqui. Que já passou por todo o crivo que passou esse processo aqui. O outro passou e vai ser julgado pelos senhores aqui. No dia 13. E o outro, recurso que toda a defesa da vítima. Bom, só você ver as fotos, né? Aquela vítima lá e a chance de se defender.
com 3 tiros nas costas, correndo, bebendo em casa. Bom, senhores, desculpa se me alonguei, agora sim estou encerrando. Só registrar uma coisa. Eu queria que fosse, mas não é. Aqui não é reunião da igreja, aqui não é reunião, né, da assistência social, infelizmente. Aqui os senhores são juízes. Juízes. Aqui não é lugar de ter pena, aqui não é lugar de ter dó, aqui não é lugar de dar segunda chance. Que segunda chance que ele deu? Para essa mulher que ele deu tiro na cabeça, para esse rapaz aqui, que também era traficantinho, assaltante, enfim, foi lá e fez o que fez. Que segunda chance que ele deu? Ah, ele é pai de família, mas então vamos soltar. Vamos pedir para o Dr. Tiago abrir a porta da cadeia. O assaltante não tem filho para criar, estuprador não tem filho para criar, estelionatário não tem filho para criar, traficante não tem filho para criar. E bom ou ruim, a vítima também era pai. O filho dele vai visitar ele se precisar lá na cadeia. Agora, filhos do Elivelto, que bom ou ruim, enfim, era pai, vai visitar onde? Então, esse tipo de discurso também, desculpe, peço que os senhores ajam como juízes e confiem no trabalho do Ministério Público e condenem ele pelo homicídio com as 2 qualificadoras. Muito obrigado pela atenção dos senhores, boa sexta-feira, não vou voltar para a réplica, tá? Então a doutora Liane, tenho certeza que fará um trabalho brilhante, como sempre faz, né? Mas eu entendo que está tudo bem delineado aqui, espero, né, que os senhores confiem no meu trabalho, no trabalho do Ministério Público e condenem ele nos moldes da denúncia. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Encerrado, doutor. Sim, obrigado. Okay. Jurados, finalizamos aqui a fala do Ministério Público, em seguida teremos aqui a exposição por parte da defesa. Por parte dos senhores e senhoras, prosseguimos ou preferem fazer um intervalo? Tá ótimo, a gente suspende, sem problema.